Olá, a Segunda Guerra Mundial não foi apenas uma guerra, né? Foi um evento que redefiniu o nosso mundo de um jeito que a gente sente até hoje. E nesta análise, vamos mergulhar slide por slide para entender como um conflito de 6 anos conseguiu causar uma devastação sem precedentes e redesenhar completamente o mapa do mundo. Para a gente ter uma ideia da escala do que estamos falando, vamos começar com este número: mais de 60 milhões. Esse foi o saldo de vidas perdidas na Segunda Guerra, tanto de militares quanto de civis. É, de longe, o conflito mais mortal da história da humanidade. E esse custo humano assombroso é fundamental para a gente entender tudo o que aconteceu depois. Bom, para organizar essa história, que é tão complexa, a gente dividiu a nossa conversa em 5 partes. Vamos começar entendendo a dimensão do conflito, depois a gente vai ver o que levou à guerra, os primeiros avanços do eixo, o momento em que a maré virou para os aliados e, por fim, a vitória e o legado que ela deixou. Certo, vamos ao que interessa. Para começar, o que exatamente definiu a Segunda Guerra Mundial? O que fez dela um conflito numa escala global que nunca tinha sido vista antes? A Segunda Guerra Mundial foi o que os historiadores chamam de guerra total. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a batalha não era só lá no campo de guerra. As fábricas, as cidades, a ciência, a sociedade inteira foi mobilizada para o esforço de guerra. A linha que separava a frente de batalha da vida civil ficou completamente borrada. Mas como o mundo chegou a esse ponto? A guerra não surgiu do nada, né? Ela foi o resultado de uma década inteira de crises, de tensões que foram se acumulando desde o fim da Primeira Guerra. Vamos ver como esse caminho foi sendo construído. Olha, o que é mais interessante de notar aqui é a escalada. Cada um desses eventos tornou o próximo quase inevitável. O rearmamento alemão, a falta de uma resposta firme contra a agressão japonesa e italiana e a tal política de apaziguamento, aquela ideia de ceder aos desejos de Hitler para evitar a guerra, tudo isso, na prática, só deu mais força para ele. A invasão da Polônia foi só o estopim que faltava. Então, no fundo, o que a gente tinha eram duas visões de mundo completamente diferentes batendo de frente. De um lado, as potências do eixo, com ideologias totalitárias e uma vontade enorme de conquistar territórios. Do outro lado, os aliados, que eram uma aliança bem provável, né? Juntando democracias com comunistas, unidos não por uma ideologia em comum, mas pela necessidade urgente de parar essa agressão. Com a guerra declarada, o eixo partiu para cima com tudo. Os primeiros anos do conflito foram uma sequência de vitórias do eixo que foram tão rápidas e impressionantes que deixaram o mundo em choque. A primeira grande demonstração de força foi a tática alemã de Blitzkrieg, a famosa Guerra Relâmpago na Polônia. Eles combinaram a velocidade dos tanques com a força dos ataques aéreos e simplesmente esmagaram a resistência polonesa em questão de semanas, muito antes que os aliados pudessem ter qualquer reação efetiva. O próximo grande baque foi a queda da França. Em vez de atacar de frente, os alemães deram a volta pelas defesas francesas, passando pela Floresta das Ardenas, um movimento que os aliados achavam que era impossível. Essa manobra não foi só uma derrota militar, foi um golpe psicológico devastador. Em poucas semanas, Paris estava ocupada e o Reino Unido se viu completamente sozinho na luta. Até esse momento, o conflito estava bem concentrado na Europa. Então a pergunta é: o que transformou essa guerra em uma verdadeira guerra mundial? A resposta para isso está nos eventos de um ano que foi decisivo. O ano de 1941 mudou completamente o jogo. Primeiro, a Alemanha surpreendeu todo mundo ao invadir a União Soviética, que até então era sua aliada, abrindo uma frente de batalha gigantesca e brutal. 6 meses depois, o Japão ataca Pearl Harbor e arrasta a maior potência industrial do planeta, os Estados Unidos, para dentro da guerra. A partir daí, não tinha mais jeito. O conflito era inegavelmente global. Com a entrada dos Estados Unidos e da União Soviética na guerra, o equilíbrio de poder começou a mudar. Os avanços do eixo foram freados e os aliados, aos poucos, começaram a virar o jogo em várias frentes que eram cruciais. Em Midway, a Marinha Americana praticamente quebrou a espinha dorsal da frota japonesa, afundando 4 porta-aviões que eram insubstituíveis e mudando o poder no Pacífico. Em Stalingrado, o Exército Vermelho conseguiu uma vitória catastrófica contra os alemães, uma derrota não só em soldados, mas em moral, marcando o início da virada na frente oriental. Em El Alamein, os britânicos seguraram o avanço do eixo e garantiram o controle do Canal de Suez, que era vital. Juntas, essas vitórias mudaram o rumo da guerra. A partir de 1943, o caminho para a vitória dos aliados estava mais claro. Mas olha, ainda seria um caminho muito longo e muito sangrento.
Vamos ver agora os passos finais que levaram ao fim do conflito e às suas consequências profundas. O dia D foi o começo do fim para a Alemanha na Europa Ocidental. O regime nazista ficou espremido entre os aliados de um lado e os soviéticos do outro, o que levou à queda de Berlim. Já no Pacífico, depois de uma campanha duríssima, de ilha em ilha, a guerra terminou de forma abrupta e terrível com o uso das bombas atômicas, dando início à era nuclear. E voltando àquele custo humano do início, olha só que chocante este gráfico. Ao contrário de muitas guerras antes dela, a maioria das vítimas da Segunda Guerra Mundial não eram soldados. Foram civis. Pessoas mortas em genocídios como o Holocausto, em massacres, de fome ou nos bombardeios estratégicos sobre as cidades. O mundo depois de 1945 era outro, completamente irreconhecível. Para tentar evitar uma nova catástrofe, a ONU foi criada. Mas aquela aliança da guerra se desfez e deu lugar à Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. A era nuclear redefiniu o poder militar, e os velhos impérios coloniais europeus começaram a se desmantelar. A gente vive até hoje com as consequências diretas de tudo isso. Isso tudo nos leva à nossa reflexão final. Quando a gente olha para os desafios do mundo de hoje, novas alianças, agressões entre países, a busca pela paz, quais lições daquele conflito devastador ainda são as mais importantes para nós? É uma pergunta que continua ecoando através da história.